Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kalinde Rodrigues. Eu abandonei um canal com 30 mil inscritos para começar do zero aqui a falar sobre Jesus, sobre devocionais, sobre fé cristã, um pouco de vida pessoal também, as minhas experiências que eu tenho tido, com Deus, com o Espírito Santo. Eu amo falar sobre Jesus. Inclusive, eu tô num jejum agora, que depois eu quero compartilhar com vocês sobre jejuns. Eu amo fazer jejum, gente. Eu entendi, assim, que o jejum é a melhor forma de você ouvir a Deus, de você se conectar com Deus. Então, eu sempre tô fazendo. Inclusive, tô em um agora, mas depois eu falo com vocês sobre isso. O vídeo de hoje é um devocional e uma reflexão. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas 2026... existe muita expectativa no mundo espiritual para 2026. Tem muita coisa acontecendo para 2026. Muitas profecias, muita gente falando que o mundo espiritual para esse ano tá mais pesado, né? Que alguma coisa vai acontecer. Já tá acontecendo, né? A questão ali do Trump com a Venezuela. Gente, então assim, tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual e a gente com certeza precisa se preparar para isso, até porque a gente sabe que Jesus está voltando e a gente precisa se preparar. Inclusive, eu até estava agradecendo a Deus porque antigamente eu tinha essa sensibilidade espiritual de falar sobre Jesus, mas eu não tinha tanta coragem. E eu tenho agradecido a Deus. Deus, muito obrigada por estar me dando essa coragem, estar me dando essa disposição para falar sobre ti nessa geração. Tem muitas pessoas que estão se convertendo, que a gente nunca nem imaginou que fosse se converter, que estão se convertendo. Então eu vejo assim que Deus está chamando as pessoas, Deus está chamando as pessoas. Esse canal aqui, esse vídeo é prova disso, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso um dia, né? De abandonar outro canal, de abandonar um canal que já é monetizado para poder estar aqui. Então, recentemente eu até agradeci a Deus. Deus, obrigada por estar me usando para essa geração, sabe? Porque poder fazer plano e ajudar a Deus, não que Deus precisa da minha ajuda, né? Mas poder estar com Ele em parceria, preparando as pessoas e ajudando as pessoas e guiando as pessoas nesse processo espiritual é muito gratificante, sabe? Eu tô muito feliz. Então já se inscreve nesse canal também, já deixa seu like e vamos pro vídeo, gente. O vídeo de hoje, ele tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, tá? Sobre toda essa preparação espiritual. Eu tava fazendo meu devocional ontem e Deus me deu essa palavra, né? Eu estava lendo a Bíblia ali e aí Deus me levou nesse capítulo, né? Que tá lá em Ezequiel 24, que fala sobre a parábola da panela. Eu não vou ler toda aqui, tá? Mas eu vou contextualizar para vocês o que significa essa parábola e o que Deus quer dizer com ela para os tempos atuais, tá? A gente sabe que a Bíblia, ela é atual, muito atual, e ela até prevê o futuro, né, do que vai acontecer. Então a gente precisa sim mergulhar aqui. Eu amo mergulhar na Bíblia, eu amo entender, eu amo ler, para poder não ser enganada, né? Tem tantos vídeos no YouTube e tem pastores, né? Então assim, para você não ser enganada, você tem que ler a Bíblia. Até aquilo que eu tô falando, você tem que ir lá confirmar se tá certo, sabe? Então isso é uma coisa que você precisa fazer, certo? Mas tô aqui, né? Para compartilhar isso que Deus colocou no meu coração para vocês, que é a respeito da parábola da panela, onde Deus, né, apareceu para Ezequiel e ele falou sobre isso. Ele falou que ele iria colocar Jerusalém no fogo, né? Então a panela representa o povo, a panela é o povo. Só que quando eu estava lendo esse versículo, eu me deparei com uma palavra, que a palavra é essa aqui, ó, escuma. Aí eu fiquei olhando para essa palavra, escuma. O que é escuma? Nunca vi essa palavra, né? Fui pesquisar no chat GPT, que eu só faço, gente, eu só entro no chat GPT para poder pesquisar
significados, ou então para pesquisar, deixa eu ver, contexto histórico, que eu acho muito legal também de saber. Então, sim, eu olho o ChatGPT não para criar os temas aqui, eu já falei para Deus, Deus, por favor, me usa para falar só o que tu quer, né? Então, se tu caiu nesse vídeo é porque tu tem que ouvir essa palavra. Então, eu fui no ChatGPT para procurar o que significava escuma, tá? E escuma significa gordura queimada. Gordura queimada, crosta. Sabe aquelas panelas velhas que tem uma crosta queimada que parece que não sai? Nem se tu jogar ali, sei lá, esfregar, essa sujeira não sai, sabe? E eu comecei a refletir sobre isso e Deus me levou justamente pro pecado. O povo, quando a gente fala povo, a gente fala sobre mim e sobre você, sobre o ser humano, né? Então, é como se nós, seres humanos, estivéssemos com essa escuma. E essa escuma, essa crosta, essa coisa que é dura para sair, que tá queimada já, que não adianta fazer nada, não adianta esfregar, não adianta limpar, não adianta bater, não adianta colocar no fogo, não adianta, não sai. É como se essa escuma estivesse tão amarrada no povo que somente Deus pode intervir, somente Deus pode fazer alguma coisa. Não adianta profeta falar, não adianta abrir mais igreja, não adianta, somente Deus pode intervir. E muitas das vezes, quando o mundo tá nessa situação de calamidade, né, de prostituição, de corrupção, de vícios, tanta coisa louca que tá acontecendo, vocês que estão aqui e que conhecem a palavra de Deus sabem que sempre que o mundo caminhou para esse lado, Deus teve que agir. O juízo de Deus veio. E não foi por falta de direção, não foi por falta de aviso, não foi por falta da bondade de Deus. Mas o povo está tão endurecido, o povo está tão distante de Deus, que essa escuma já não sai mais com uma lavagem. Então, essa escuma, ela precisa ser confessada, sabe? Essa escuma, ela precisa fazer com que você peça perdão para o Espírito Santo. Eu até anotei aqui, gente, me confundi aqui um pouco. A ideia desses vídeos é não ter edição, tá? Então, em algum momento, se eu cortar, se eu parar, me perdoem, mas a ideia é essa, tá? Não ter edição mesmo. Mas eu coloquei aqui, ó, a panela precisou ser colocada no fogo, mas a escuma não saiu. Então foi colocada para ser queimada vazia, é o que está escrito no texto, tá? Direto no fogo. O que significa a escuma? Pecado não confessado, rebeldia e dureza de coração. E essas coisas, como eu disse, a única forma de resolver de fato é através do juízo de Deus. Por quê? Porque o aviso não remove, a disciplina não corrige, somente o juízo mais severo pode tratar. Que foi o que aconteceu na época de Noé, né? Noé construiu a barca, por quê? Porque o mundo estava um caos, né? Teve a época de Ló também, que teve toda a questão ali de Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, foram muitas situações já no mundo que aconteceu que fez com que a humanidade tivesse que correr para Deus, mas é como se ninguém quisesse correr para Deus, sabe? Ai, tá me confundindo toda, pera. Então, essa palavra, ela veio, então, as pessoas hoje em dia estão cada vez mais distantes de Deus. As pessoas hoje em dia não querem saber do Senhor. Elas querem entrar em seus próprios pecados, elas querem fazer com que cada vez mais os pecados fiquem normais. E quando o pecado vira algo normal, aí a gente está perdido, gente. Nós estamos perdidos porque a gente perdeu a sensibilidade. Graças a Deus que
Nós ainda, né, os cristãos ainda tem essa sensibilidade de discernir o que é certo e o que é errado. Mas muitas pessoas ainda não têm isso. E Deus está chamando as pessoas. Deus está chamando, olha, vamos, pregue o evangelho, porque uma hora eu vou vir, uma hora eu vou chegar, uma hora não vai ter mais jeito, não vai ter mais o que fazer. E muitas pessoas ainda vão dizer, nossa, como Deus é mau. Não, Deus não é mau, gente. Deus está avisando desde 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, sabe? Então, que possa ficar essa reflexão contigo hoje. Que qualquer escuma, que qualquer pecado enraizado aí no seu coração, que você possa confessar ele para o Espírito Santo. Eu já fiz muitas confissões para o Espírito Santo, muitas. Inclusive, eu posso trazer em breve aqui para vocês algo muito pessoal também, que eu já compartilhei com o Espírito Santo, que ele me ajudou a libertar disso, tá? No momento certo eu vou falar sobre isso, entre muitas outras coisas, né? Inclusive, toda essa mudança que eu tô vivendo profissional, de abandonar esse canal, né, que eu falo de 30 mil inscritos, para criar algo do zero, é algo assim que eu tenho aprendido muito a falar, a lidar com a vaidade, a lidar com o egoísmo. Mas esse é assunto para outro vídeo, porque inclusive eu recebi uma profecia com relação a isso, então eu tenho que trazer aqui de uma forma mais contextualizada para vocês, para não parecer muito solto, né? Mas não deixa que o teu coração vire essa panela com escuma, sabe? Se prepara, peça perdão. Deus, me ajuda. Deus, eu não sei, eu não consigo, só tu pode. Sabe? Deus, eu acho que tem isso errado, é isso mesmo? Eu tenho aprendido a orar dessa forma. Às vezes eu não sei o que orar, eu vou e falo, Deus, eu não sei o que orar agora. O que eu oro? Não tá passando nada na minha cabeça. E aí Deus vai colocando as palavras, o Espírito Santo vai trazendo essas revelações. O importante é você estar com a sua mente, com os seus olhos, com os seus ouvidos inclinados para o Senhor. Inclinados para Ele, apenas isso, é apenas isso que Ele espera de você. E tenha coragem, porque 2026 é um ano assim que vai vir para rebolar geral, sabe? Deus está separando o joio do trigo, o joio do trigo, o joio do trigo. Muita coisa vai acontecer, gente, esse ano. Eu sinto assim esse espiritual nesse ano, sabe? Eu não sei se vocês estão sentindo isso também. Mas eu falo isso porque eu vejo isso na minha própria vida. É como se eu estivesse entrando num ciclo diferente e que Deus está falando, Kalinde, faz isso, faz isso, faz isso. Eu não consigo mais nem dizer, oh Deus, só mais um tempinho. Não dá, gente, não tá. O tempo tá acabando, o tempo tá acabando, tá? As histórias bíblicas estão se repetindo e vai continuar se repetindo até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Então, se prepara. Eu espero de coração que você guarde esse vídeo no seu coração, deixa seu like. O nosso objetivo aqui é fazer esse canal crescer, é fazer esse canal alcançar mais almas. Eu sei que é um grande desafio começar do zero, mas eu sei também que se Deus colocou esse projeto no meu coração, Ele é fiel e justo para fazer acontecer. Então eu estou muito segura e muito confiante também em tudo que vai acontecer, todas as vidas que nós vamos alcançar através desse canal. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. E que, acima de tudo, você possa sentir paz no seu coração, assim como eu tenho sentido. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.